os dois aparelhos, Moto Max à esquerda e Galaxy Note 4 à direita. São dois aparelhos fantásticos, ambos são da categoria Premium e possuem o que há de melhor em hardware. São realmente muito poderosos e seja lá qual for o aparelho pelo qual você vai optar, não haverão arrependimentos, pois ambos são realmente excelentes. Vamos falar um pouquinho das características de cada um, depois falar das semelhanças, dos recursos que um tem e o outro não tem. Então vamos começar aqui pelo Moto Max. O Moto Max possui uma tela de 5,2 polegadas, é uma tela com tecnologia AMOLED e resolução Quad HD, 2560 por 1440 pixels. Seu chipset é o Snapdragon 805 da Qualcomm. Ele é formado por um processador quad-core Krite 450 rodando a 2,7 GHz. Ele vem com 3 GB de memória RAM e impressionantes 64 GB de memória interna. Porém, ele não tem entrada para cartão de memória. Sua câmera traseira possui 21 megapixels e consegue filmar em até resolução de 4K. Detalhe para o flash duplo, ele possui dois LEDs para auxiliar na iluminação em fotos noturnas. A câmera frontal possui 2 megapixels e consegue filmar em resolução de até Full HD. Quando eu passo a mão por cima, existem sensores infravermelhos aqui no canto do aparelho que acabam detectando os gestos e exibindo notificações. Aqui no caso está exibindo somente a hora, mas ele pode exibir notificações de e-mail, de redes sociais, por exemplo. Destaque desse aparelho é a sua bateria de 3.900 mAh, é quase a bateria de um tablet. E além disso, ele também tem compatibilidade com carregamento ultra rápido. 10 minutos de carga são suficientes para 4 horas de autonomia de uso e 30 minutos consegue recarregar 60% dessa bateria. A Motorola diz que o Moto Max consegue uma autonomia de até 40 horas e realmente isso é verdade, mas depende muito da condição de uso. O Moto Max vem com proteção contra respingos, ele não é à prova d'água, mas se você utilizar ele numa chuva, por exemplo, as chances de danificar o aparelho são muito pequenas, justamente por ele ter essa proteção. O Moto Max possui alguns truques, como por exemplo você fazer esse gesto balançando a mão para poder ativar a câmera, e ele também tem um recurso de comandos de voz, onde o aparelho fica sempre te ouvindo, mesmo com a tela desligada. Ok, Jarvis. Qual a previsão do tempo para amanhã em Guarulhos? Então ele consegue te ouvir. Previsão para amanhã em Guarulhos. SP 27 graus com trovoadas. Então ele consegue te ouvir e exibir informações, ou programar um alarme, ou adicionar um lembrete, mesmo com a tela ligada, porque ele tem um processador de baixo consumo de energia que fica sempre esperando os seus comandos de voz. O interessante é que ele só atende aos seus comandos de voz. E outro fator é que você pode personalizar o comando. Vocês viram que eu usei o OK Jarvis aqui, mas você pode utilizar o comando que preferir. E aqui do lado temos o Galaxy Note 4. O Galaxy Note 4 possui uma tela de 5,7 polegadas, é uma tela também com tecnologia AMOLED e com resolução também Quad HD, 2560 por 1440 pixels. É a mesma resolução do Moto Max, porém é uma tela um pouco maior. Ele vem com um chipset da própria Samsung, o chipset Exynos 7, modelo 5433. Esse chipset é formado por um processador octa-core de 64 bits. Sua GPU gráfica é uma Mali T760. O Galaxy Note 4 vem também com 3 GB de memória RAM e menos memória interna do que o Moto Max. Vem com 32 GB de memória interna, mas ainda assim é um bom espaço, ótimo espaço aliás, e ele vem com entrada para cartão microSD, permitindo ampliar ainda mais esse espaço interno. Sua câmera traseira possui 16 megapixels, ela filma em até Quad HD e tem estabilizador óptico de imagem, um recurso bem interessante. Sua câmera frontal é de 3,7 megapixels, tem alguns recursos bem interessantes para selfie.
e inclusive ela filma em resolução acima de Full HD, filma em resolução Quad HD 2560 por 1440 pixels, coincidentemente a mesma resolução da tela. Sua bateria é menor do que a do Moto Max, mas ainda assim é de bastante respeito, ela tem 3.220 mAh. E o Galaxy Note 4 também é compatível com carregamento ultra rápido, ele também alcança 60% de carga em 30 minutos, assim como o Moto Max. Então tá aqui os dois aparelhos. Vejam que eles compartilham muitas características semelhantes, a começar pela tecnologia da tela. Ambos utilizam telas AMOLED e com a mesma resolução 2560 por 1440 pixels. O que muda é o tamanho. O Note 4 leva a vantagem de ter uma tela maior. Em compensação, a densidade de pixels é maior no Moto Max. Os dois têm uma densidade de pixels enorme, é impossível você enxergar os pontos a olho nu. Outra semelhança do Note 4 com o Moto Max é que os dois aparelhos não possuem botões virtuais na tela. Os dois também têm em comum o fato de possuírem 3 GB de memória RAM e serem compatíveis com o carregamento ultra rápido. O curioso é que os dois são compatíveis com a mesma tecnologia, mas olha a diferença no tamanho dos carregadores. O carregador do Moto Max é enorme em relação ao do Galaxy Note 4. E a curiosidade é justamente essa, os dois possuem carregamento ultra rápido, inclusive o truque para os dois carregar de forma mais rápida é que eles entregam tensões diferentes dependendo do nível de carga. Então ele vai entregar uma tensão maior no começo da carga e depois ele vai diminuindo. Os dois utilizam o mesmo truque, o mesmo recurso, mas é impressionante a diferença de tamanho. No caso do Note 4, o carregador é bem compacto e no Moto Max é um trambolhão. Então vamos falar um pouquinho da interface dos dois aparelhos, começando pelo Moto Max. Ele utiliza o Android na versão 4.4 KitKat e será atualizado para o Android 5.0. Inclusive acabou de receber a notificação da atualização, mas ainda não atualizei, para comparar os dois na versão KitKat e depois fazer um tira-teima utilizando o Lollipop, o 5.0. É uma interface com pouquíssima personalização, é praticamente a interface pura do Android. Vejam aqui a barra de notificação, como é que ela é, a segunda barra de funções. Então está tudo utilizando aqui a interface padrão. Olha só aqui o menu de configurações, o menu de aplicativos, tudo basicamente o Android padrão. Algo que eu gostei muito na Motorola é que os aplicativos extras que ela oferece podem ser desinstalados de forma normal, eles não ficam na ROM, são aplicativos instalados à parte. Então você pode, se você não quiser utilizar, você desinstala normalmente. Se quiser instalar novamente, é só baixar na Play Store. Acredito que deveria ser um exemplo para os demais fabricantes, eles deveriam adotar esse tipo de postura, o que é bem legal. Então, se você gosta do Android puro, você vai adorar o Moto Max. Aqui realmente é praticamente a interface pura do Android. Já o Note 4 utiliza a interface TouchWiz da Samsung, que é uma interface bastante controversa, já foi muitas vezes acusada de consumir recursos, de deixar o aparelho mais lento, mas no caso do Galaxy Note 4 isso não acontece, porque é um aparelho que sobra desempenho, então não temos esse problema. Aqui vocês estão vendo que a barra de notificações é bem diferente, a barra de atalhos também. Aqui acessando o menu de configurações, tudo é bastante personalizado. O Galaxy Note 4 está rodando o Android 4.4 KitKat. Então, apesar de não agradar as pessoas que gostam do Android puro, no caso do Galaxy Note 4, como eu disse para vocês, essa interface ela se justifica justamente pelas funções a mais que o Note 4 tem, seja através da S Pen, seja por causa da sua tela maior. Então aqui temos as funções para você fazer a captura de imagem, a opção de você poder escrever o lembrete utilizando a S Pen, onde você vai escrever. Tudo isso acontece justamente por causa dessa interface que a Samsung colocou, justamente por causa da TouchWiz,
com essas funções extras. A questão também que é muito interessante é relacionada à opção de você poder redimensionar as janelas dos aplicativos. Então olha só, eu posso deixar num tamanho maior ou menor, posso transformar em ícone, e ele também tem a opção de colocar dois aplicativos em tela dividida, é uma das opções que tem, graças à interface TouchWiz. Então os dois aparelhos vêm com truques bastante interessantes. Claro que no caso do Note 4 a quantidade de funções é maior, até porque a Samsung realmente fez uma personalização maior na interface. Mas muitas pessoas podem achar que esses recursos a mais acabam sendo inúteis para a grande maioria. As pessoas podem preferir a simplicidade do Moto Max. Agora eu vou abrir a tela de aplicativo dos dois aparelhos para vocês verem as diferenças. Aqui segurando em um espaço vazio, os dois abrem a janela até de forma parecida, inclusive notem que os botões de atalhos embaixo, ó, papel de parede, widgets e as configurações são idênticas, mas vejam que a disposição dos widgets são bastante diferentes. A barra de notificações então nem se fala, é realmente muita diferença entre a do Note 4 e a do Moto Max. Clicando aqui na tela de configurações, vejam também a diferença entre os dois. As cores, o formato das letras, os ícones são bem diferentes. Indo aqui sobre o dispositivo ou sobre o telefone, nós podemos confirmar a versão do Android idêntica para os dois aparelhos. Os dois estão utilizando a versão 4.4.4 do Android, o KitKat. Detalhe aqui para a tela dos dois aparelhos, vejam que o vermelho é bem brilhante em ambos os aparelhos, já que ambos utilizam a mesma tecnologia, a tecnologia AMOLED. Agora eu troquei o papel de parede dos dois para vocês poderem comparar a qualidade da tela de cada um dos aparelhos, mas os dois têm telas excelentes, diga-se de passagem, realmente a qualidade da tela dos dois aparelhos é fantástica. Vamos fechar aqui todos os aplicativos abertos. Então, agora que vemos que nenhum deles tem aplicativos abertos, vamos ver como é que é a velocidade de abertura dos aplicativos em cada um deles. Então vamos começar aqui pela Play Store. Interessante que a Play Store abriu antes no Note 4, mas demorou até um pouquinho para carregar no Moto Max. Vamos deixar os dois ao fundo, lembrando que os dois têm 3 GB de memória RAM. Então vamos abrir aqui o Gmail. O Gmail abriu um pouquinho mais rápido no Moto Max. Vamos abrir o YouTube. Achei até que o YouTube não tinha conseguido clicar, porque demorou bastante a abrir em relação ao Note 4. Então o YouTube abriu primeiro no Note 4. Vamos abrir aqui o aplicativo do Brasilegeeks. Começou abrindo primeiro no Moto Max, abriu um pouquinho mais rápido no Moto Max. Vamos abrir aqui o estúdio de criação de vídeos. Abriu um pouquinho mais rápido também no Moto Max. Vamos ver o Google Plus. O Google Plus abriu primeiro no Note 4. Vamos abrir o Play Música. Abriu um pouquinho antes no Note 4. Vejo que a diferença aqui sempre é bastante pequena entre os dois aparelhos. Vamos abrir o SoundHound. Engraçado que ele ainda abriu primeiro no Note 4, mesmo tendo começado a executar antes no Moto Max. Vamos abrir o 3D Mark. Abriu primeiro no Galaxy Note 4.
Vamos ver o Chrome agora. O Chrome abriu um pouquinho mais rápido no Galaxy Note 4, apesar de ter 23 abas abertas nesse momento contra 7 do Moto Max. Então aqui vocês estão vendo que em alguns aplicativos o Note 4 levou vantagem, outros foi o Moto Max, mas a diferença sempre foi mínima entre os dois. Então os dois realmente têm um comportamento muito bom, são bastante rápidos. E vamos abrir o jogo Subway Surfers. Ele abre um pouquinho antes no Galaxy Note 4. E aqui vocês podem ter ideia de como é que é a animação de cada um deles. É bem difícil jogar ambos ao mesmo tempo, mas aqui a gente já consegue ter uma certa noção de como é que é a animação dos dois aparelhos. Os dois estão rodando o jogo muito bem. Vamos ver também o jogo Modern Combat 5. Mais uma vez, mais uma vez abriu antes no Galaxy Note 4. Aparentemente o Galaxy Note 4 vai carregar esse jogo também de maneira mais rápida. No caso do Moto Max, nesse jogo demorou bem mais para carregar, mas vamos aqui novamente prosseguir. Aqui os dois já estão sendo abertos ao mesmo tempo. E podem ver que ambos estão rodando o game de maneira exemplar, estão rodando muito bem. Estou até com a impressão de que ele está rodando um pouquinho melhor no Moto Max. As animações estão um pouquinho melhores no Moto Max do que no Galaxy Note 4. Aqui mostrando para vocês a jogabilidade no Moto Max. O jogo está rodando muito bem. E agora mostrando a jogabilidade no Galaxy Note 4. Também está rodando o jogo muito bem, conforme a gente pode ver aqui. A gente vê que realmente está sobrando hardware nos dois aparelhos,
Mesmo um game pesado como Modern Combat 5 está rodando muito bem, tanto no Galaxy Note 4 quanto no Moto Max. Em matéria de desempenho bruto, o Galaxy Note 4 me parece ser mais poderoso, mas o Moto Max tem uma vantagem de que a linha Snapdragon da Qualcomm, seja tanto a CPU quanto a GPU gráfica da linha Adreno, eles levam a vantagem de ser mais popular. Então, muitas vezes, alguns aplicativos e jogos podem até ser otimizados para eles. Na prática, o que significa? Que é muito mais difícil você ter problemas de compatibilidade com jogos no Moto Max do que no Galaxy Note 4. Embora a GPU Mali, a linha de GPU Mali da ARM também seja bastante famosa, bastante popular, hoje a liderança está nas mãos da Qualcomm com sua linha de CPUs Krait, chipset Snapdragon e GPU Adreno. Aqui voltando para o jogo no Moto Max. O desempenho me parece o mesmo nos dois. Moto Max e Galaxy Note 4 estão rodando o jogo com excelente qualidade. Let's get out of here. We've got company! Keep on fire! Shit! Chopper! More incoming! Keep them off us! Hang on! Fuck! Aqui mostrando as telas dos dois aparelhos, como já disse anteriormente, são telas excelentes, ambas com resolução Quad HD, com tecnologia AMOLED. Então elas têm excelente saturação de cores, cores bastante vívidas, pretos realmente intensos, são telas excelentes. O que muda é apenas o tamanho. No Galaxy Note 4 são 5,7 e 5,2 polegadas no Moto Max. No entanto, os ícones são maiores no Moto Max, aqui mostrando o ícone do Brasilegeeks no Moto Max à esquerda e no Galaxy Note 4 à direita. Aqui eu realizei um zoom bastante intenso, como vocês podem ver, e duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção é em relação às bordas dos aparelhos. Elas são bastante finas, como vocês podem ver aqui. No caso do Galaxy Note 4 ela é um pouquinho mais fina, mas vejam que existe uma pequena barra
a tela ela tem essa pequena barra aqui que não existe no Moto Max. A tela do Moto Max ela vai até o canto da borda, isso não acontece no Galaxy Note 4. Mas vocês podem ver aqui os dois ícones, tanto no Note 4 quanto no Moto Max. Eles têm uma definição excelente, excepcional. A gente não consegue enxergar os pixels a olho nu, é impossível isto. E mesmo aproximando a câmera, a gente consegue notar como os ícones têm excelente definição. A gente, até mesmo aproximando a câmera, a gente tem dificuldade de enxergar esses pixels. Aqui até mostrando o detalhe do nome Brasilegeeks, para vocês terem uma ideia. A fonte utilizada é diferente, mas notem que em ambos os aparelhos ela tem excelente definição. Agora mostrando o ícone e o nome do Chrome, notem que como ambas as telas utilizam a mesma tecnologia, até mesmo a forma que está sendo apresentada o ícone, e exceto pelo tamanho que é diferente nos dois aparelhos, a definição dos ícones é idêntica. Aqui mostrando novamente os ícones, só que com uma visão um pouco mais afastada da câmera. Realmente podemos notar que são telas de qualidade excepcional. Não há como não elogiar as telas do Moto Max e do Galaxy Note 4. E aqui o site do Brasilegeeks aberto nos dois aparelhos. O Galaxy Note 4 tem um pouco mais de conforto na leitura, justamente por ter uma tela maior. Então fica mais fácil ter uma boa leitura, porém notem que os caracteres são definidos em ambas as telas, justamente pelo fato da tela grande. E o Moto Max, por ser um aparelho menor, tem a vantagem de ser mais compacto e mais fácil de carregar sem chamar muito a atenção. Os dois estão com o Chrome aberto e tem a transição de imagem bastante fluida, que vocês estão vendo no Galaxy Note 4 e no Moto Max. Aqui fazendo o zoom em pinça no Note 4 e aqui no Moto Max. Os dois têm uma excelente qualidade de navegação. Vocês podem ver que realmente o navegador é muito rápido. Tem um excelente comportamento. Agora vamos rodar alguns benchmarks, começando pelo Antutu. Vamos abrir os dois aqui ao mesmo tempo. O Galaxy Note 4 chegou a fazer mais de 50 mil pontos. Acredito que agora ele ficará com uma pontuação menor, porque tem vários aplicativos instalados. Inclusive tem processos rodando ao fundo, tanto do Moto 360 quanto do Galaxy Gear. Então tudo isso acaba afetando um pouquinho a performance, mas a intenção aqui é ter uma ideia de como os dois vão se comportar. Até porque uma coisa a gente já sabe, independente de quem ficar em primeiro ou em segundo, ambos os aparelhos são muito poderosos e conseguem rodar qualquer aplicativo, qualquer jogo e rodar o seu sistema sem maiores problemas. Depois até eu mostro para vocês. Na prática o Moto Max tem um sistema mais enxuto, isso é fato. A gente consegue perceber pela quantidade de processos que estão rodando em segundo plano. A quantidade de memória que o Moto Max consome é menor do que no Galaxy Note 4. Como ambos têm 3 GB de memória RAM, está sobrando memória nos dois, mas na prática o Moto Max consegue consumir ainda menos memória. Então aqui já está o resultado do Moto Max, que fez 48.954 pontos, um excelente resultado, mas ele consegue chegar até mesmo a 49 mil. Já fizemos outros testes que ele chega aos 49 mil. E no caso do Galaxy Note 4 fez 49.382 pontos, teve um resultado melhor, mas no caso do Note 4 ele também já chegou a passar os 50 mil pontos. Tivemos uma leve vantagem do Galaxy Note 4, isso já era esperado, mas ambos tiveram um excelente resultado. No benchmark multicore do Velamo, o Galaxy Note 4 fez uma pontuação um pouquinho maior, 1.894 pontos contra 1.822 do Moto Max. Agora vamos rodar o teste Metal. O Moto Max fez 1.809 pontos contra 1.510 pontos do Galaxy Note 4. Então, segundo o Velamo, o Note 4 é melhor em multiprocessamento, enquanto que o Moto Max é melhor em aplicativos que utilizam apenas uma CPU de processamento. Agora vamos rodar o Geekbench 3.
E olha que interessante, no Geekbench o resultado do Vellamo se repetiu. No teste single core, o Moto Max teve uma pontuação melhor, fazendo 1.011 pontos contra 875 do Note 4. Já no teste multicore, o Moto Max fez 2.901 contra 3.434 pontos do Note 4. Aqui vocês podem ver que existe realmente um equilíbrio entre esses dois aparelhos. E agora vamos testar o 3D Mark. Vamos aqui rodar o teste Ice Storm Unlimited para a gente ver qual vai ser a performance dos dois aparelhos. Então tá aqui o resultado no 3D Mark. Vejam que mais uma vez um resultado apertado. O Galaxy Note 4 ficou em primeiro lugar com 11.829 pontos, mas seguido de perto pelo Moto Max, que fez 11.643 pontos. E é isso aí, galera. Esse foi o comparativo entre Moto Max e Galaxy Note 4. Dois aparelhos extremamente poderosos que rodaram bem jogos, aplicativos, o sistema. Nada aqui é páreo para eles até o presente momento. E não era de se esperar outra coisa, afinal são dois hardwares poderosíssimos, são dois aparelhos premium e nada baratos. Apesar do Galaxy Note 4 ter ficado um pouquinho na frente na maioria dos benchmarks, principalmente nos que utilizam multiprocessamento, o Moto Max não ficou muito atrás. E na prática os dois tiveram excelente desempenho. Vejam que quando um ganhava do outro era por questão de 1-2 segundos no máximo, não passava disso. E no processamento de um núcleo apenas, vantagem clara e nítida do Moto Max, que acabou apresentando o resultado melhor justamente pelo seu processador ter uma velocidade mais rápida. Só que aqui são 4 núcleos e aqui são 8 núcleos, inclusive no Note 4 eles estão rodando a 64 bits. Os dois possuem 3 GB de memória RAM, porém o Moto Max se beneficia de ter um sistema mais enxuto, mais limpo, então ele consome menos memória RAM do que o Note 4. Isso acontece justamente porque o Note 4 tem vários truques, como por exemplo o redimensionamento da tela, tem a função de utilizar 2 aplicativos em tela dividida, também tem o recurso da S Pen que ajuda bastante, mas o Moto Max também tem seus truques, como os comandos de voz com a tela desligada, as notificações, os movimentos de gestos para ativar a câmera, por exemplo. Então os dois têm truques bem legais, têm algumas características que são bem interessantes. Em relação à câmera, já era de se esperar que o Note 4 levasse uma vantagem, até porque ele tem estabilizador óptico de imagem, a Samsung tem uma melhor tradição nesse aspecto. A Motorola pecava muito nas câmeras dos seus smartphones, até mesmo dos modelos premium, mas ela conseguiu um progresso notável. Realmente a câmera dos dois aparelhos são excelentes, substituem tranquilamente uma câmera tradicional, porém o Note 4 leva uma leve vantagem, mas nada muito grande. Ele tira fotos melhores em ambientes escuros, mas em ambientes claros praticamente é o mesmo resultado que os dois conseguem. Agora, em relação ao consumo de bateria, o Moto Max deu um banho no Galaxy Note 4. Nós começamos as gravações com os dois aparelhos em 100% de bateria, com 100% de bateria. E agora, no final do teste, temos aqui o Moto Max com 45% de bateria, enquanto que o Note 4 está com 25% de bateria. Ou seja, o Moto Max ainda tem 20% a mais do que o Galaxy Note 4, então teremos aí uma autonomia bem melhor do Moto Max. E como falei para vocês, o resultado já era esperado, a bateria do Moto Max é impressionante, tem 3.900 mAh, mas para ser sincero eu esperava um pouquinho mais da autonomia desse aparelho. O campeão que passou aqui pelo Brasile Geeks até o momento é o Xperia Z3, é impressionante como aquele aparelho tem uma excelente autonomia de bateria. A Sony realmente otimizou muito o processamento daquele aparelho, e olha que ele tem uma bateria menor do que a dos dois, ele tem 3.100 mAh, mas sem dúvidas nenhuma o Moto Max também tem autonomia excelente, e claro que mesmo ganhando, o Note 4 não fica atrás, você consegue aí entre 1 dia e 2 dias de autonomia de bateria. O Moto Max tem um desempenho melhor do que o Note 4, mas ainda assim o Note 4 tem uma autonomia respeitável. Os dois aparelhos você consegue utilizar pelo dia inteiro sem ter que reconectar ao carregador. E os dois, quando conectados ao carregador, a carga é muito rápida, os dois são compatíveis com o turbo carregamento, com o carregamento ultra rápido. Então
em 30 minutos você consegue dar 60% de carga nos dois aparelhos, eles utilizam a mesma tecnologia. Em relação à performance, nada contra, muito pelo contrário, como eu disse para vocês, os dois conseguem rodar bem aplicativos, jogos, o próprio sistema. Quem ficar preocupado com a TouchWiz, porque ela é uma interface pesada, podem ficar tranquilos que ela é nada para o Galaxy Note 4, ele tira de letra a interface TouchWiz. Inclusive, no Note 4 ela ajuda bastante por causa dos recursos a mais que oferece o aparelho. Em relação ao preço, o Galaxy Note 4 é um aparelho mais caro do que o Moto Max. O Note 4 está próximo dos R$3.000, o preço sugerido dele, e o Moto Max está chegando a R$2.500, teve um aumento aí por causa da alta do dólar. Mas os dois podem ser encontrados com preços muito bons. O Note 4 pode ser encontrado aí próximo dos R$2.000 e teve promoção aí do Moto Max próximo aí de R$1.700. Então os dois podem ser comprados aí com descontos bem generosos. Basta pesquisar, esperar uma promoção aí e vocês conseguem um preço bem mais bacana para os dois aparelhos. Vocês viram aqui que eles estão notificando ao mesmo tempo, estão até atrapalhando aqui a gravação, mas tudo bem, tá valendo aqui, são dois aparelhos que eu tiro o chapéu. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós vamos ficando por aqui, mas não deixem de se inscrever no canal do Brasiligeeks e fiquem por dentro de todas as nossas novidades, de todos os nossos vídeos, nossos lançamentos. Favoritem também esse vídeo, curtam, compartilhem e ajudem o Brasiligeeks a estar sempre crescendo e a trazer novidades para vocês. Vou apontar com os dois dedos que é para ninguém reclamar aqui. Obrigado, galera. Um abraço a todos e até a próxima.